Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio, a mais uma temporada aí do nosso Café das Sabidonas. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, como é que tá o áudio aí pra vocês. Nós ajustamos o nosso microfone aqui, quero saber se vocês estão me ouvindo bem, senão eu desconecto ele e deixo direto pelo Insta mesmo. Vão me sinalizando aí de como que está o áudio. Nós estamos indo para o nosso episódio 33, gente. Loucura total, está ótimo, perfeito. Bom dia, Fê. Buenas, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Para quem não conhece o nosso Café das Sabidonas, ele acontece aí toda segunda-feira às 7h30. Se você perdeu algum episódio, você pode escutar aí pelo Spotify ou também assistir pelo YouTube. Aproveitando, eu quero pedir que vocês avaliem o nosso Spotify, então entrem lá, deem as estrelinhas, né? Assim o nosso podcast, assim o nosso café aparece para mais pessoas e se inscrevam também no nosso canal do YouTube, avaliando lá os cafés pelo YouTube também, certo? Buenas! Eu resolvi trazer esse tema sobre a hidroquinona aqui pra vocês. Há muitos pedidos, né? Toda vez que eu abro caixinha aí, o meu direct também, vocês sempre perguntam sobre a hidroquinona. E revisando o nosso café, os episódios aí dos nossos cafés, nós nunca havíamos trazido ainda um episódio específico sobre a hidroquinona, né? Então hoje a gente vai falar aqui sobre o que é a hidroquinona, aplicabilidade, efeitos nocivos, princípios ativos aí que substituem e também sugestões de formulações, né? Antes de nós entrarmos real nesse assunto aí, eu quero deixar claro para vocês aqui, quem é minha aluna, minha seguidora há mais tempo aí sabe que eu não faço terrorismo cosmético, né? Muito pelo contrário. Nós sempre avaliamos aí, né, os prós e contras dos princípios ativos e, havendo opções melhores e menos nocivas ao organismo, a gente opta por elas, certo? Mas hoje, inclusive, vou passar algumas estratégias aqui para quem usa, trabalha e gosta da hidroquinona, tá? Não é o meu caso, tá? Eu não uso, eu não indico, mas eu preciso ensinar vocês a modular esses efeitos nocivos aí dentro do nosso organismo, tá bom? Buenas! Deixa eu molhar meu bico aqui, que a gente ainda está em reforma aqui no nosso estúdio, né? Então tudo que vocês estão vendo aqui ainda é um pouco temporário. Por isso eu vou me achando em tudo aqui, certo? Deixa eu ver o que eu coloquei pra vocês aqui, ó. Inclusive eu trouxe algumas imagens. Deixa eu ver que eu fiz bonitinho pra vocês lá, tá bom? Nós vamos iniciar aqui pelas propriedades farmacodinâmicas aí da hidroquinona, né? Farmacodinâmica, gente, é o mecanismo de ação dos fármacos, incluindo aí efeitos bioquímicos e fisiológicos, né? A hidroquinona, como muitas aí de vocês devem saber, ela é um derivado fenólico, né? Os derivados fenólicos, eles são compostos químicos, coloquei para vocês aí na imagem, né, que apresentam anéis aromáticos e hidroxilas, que podem ser naturais ou sintéticas. E isso confere a esses ativos o poder antioxidante, né? A hidroquinona ela é um despigmentante, mas ela também tem uma ação antioxidante aí, certo? E aí, como a gente precisa, toda vez que a gente lança a mão de um princípio ativo, que a gente escolhe aquele princípio ativo, a gente sempre conversa sobre entender qual é o mecanismo de ação daquele princípio ativo. Para que se você precise aí fazer uma substituição, você não vai fazer uma substituição só porque você não gostou daquele princípio ativo ou, enfim, né? Você vai avaliar o mecanismo de ação desse princípio ativo e vai buscar aí no mercado, né, outros princípios ativos que tenham o mesmo mecanismo de ação ou um mecanismo similar aí. Então, a gente vai entender um pouquinho qual é o mecanismo de ação da hidroquinona. Deixa eu escolher outro cardzinho para vocês aqui, ó. Essas imagens são conhecidas de vocês, né? Para quem já estudou aí a cascata da melanogênese, né? Para quem não estudou,
Recomendo principalmente a cascata da melanogênese e também a cascata da inflamação, porque quando a gente fala sobre uma disfunção dermatológica, nós estamos falando sobre uma inflamação. Então a gente precisa saber modular tanto o processo inflamatório quanto o processo de hiperpigmentação, principalmente hiperpigmentação pós-inflamatória aí, tá? E aí o que acontece? Muitas pessoas dizem, né, a hidroquinona, ela inibe a tirosinase, né? Só que o efeito inibitório da hidroquinona, gente, é o resultado de uma competição da hidroquinona com a tirosina pela enzima tirosinase, né? Então, uma vez aí que a melanogênese, ela é afetada pela ação da hidroquinona, quando aplicada topicamente aí, ocorre essa interrupção na formação da melanina e o clareamento aí da pele, né? Só que o que acontece? A hidroquinona, ela provoca aí uma mudança, né? Ela nas estruturas dessas membranas, das organelas aí dos melanócitos, né? Então ela vai acelerar essa degradação dos melanossomas, onde acontece o armazenamento aí da nossa melanina. E é aqui que mora o perigo, né? Porque se nós pensarmos aí em hiperpigmentações, né? A gente, como eu falei para vocês, estamos falando de um processo inflamatório e nós precisamos modular essa inflamação, né? Nós precisamos aí normalizar o funcionamento adequado do organismo e não modificar e não alterar toda essa estrutura, né? E aí, quando a gente fala sobre hidroquinona, a gente entendeu aqui que ela faz essa mudança, né, na morfologia dessas organelas. Então, ela tem um corte nessa produção da melatonina. Ela simplesmente vai lá e ela diz assim: não quero mais que você produza. E ela vai silenciando essa produção. E por que que acontece? Até coloquei para vocês aqui algumas fotinhos. Ó, esse aqui é até de uma paciente, né? Por que que acontece, né? A hipopigmentação, né? Que são esses pontinhos branquinhos que vai ficando entre as manchas. É justamente por isso, porque ela não modula esse processo inflamatório, ela não modula essa cascata, né? Ela silencia a produção de melanina. Então a gente vai, as pacientes vão ficando com esses pontinhos brancos aí. O que também pode acontecer, né, pelo uso prolongado, é isso que nós vamos falar aqui, né? Não é, usou uma vez, isso já vai acontecer. Não, se vocês observarem as pacientes, travou aqui pra mim, gente, voltou aí pra vocês? Deu um aviso aqui na minha tela. Voltou aí pra vocês? Me sinalizem. Deu um aviso aqui na minha tela. Será se eu... Agora sim? Tá. Se vocês... A nossa internet tá bem maluca. Agora deu aí pra vocês? Vamos ver. Eu troquei a internet aqui. Sim, tava indo e voltando, agora eu troquei pra vocês, tá? Internet sacanagem, né? Buenas. Se vocês observarem, gente, as pacientes de vocês que aparecerem, né, com essas hipopigmentações, ou a pele até mais inflamada, ou um efeito rebote aí, vocês podem consultar o histórico, que com certeza não foi utilizado 1 ou 2 meses, né? Provavelmente ela já vem utilizando essa hidroquinona de uma forma totalmente indiscriminada por muitos anos, tá? Às vezes aí mais de 6 meses, né? Em toda a face, a gente vai comentar sobre tudo isso também. Então, isso que nós estamos falando aqui sobre hipopigmentação, sensibilidade, que é tudo que a hidroquinona aí pode causar, dermatite, acho que eu coloquei para vocês os principais pontos dela aqui. Ó, dermatite de contato, hiperpigmentação pós-inflamatória, hipopigmentação, tudo isso é pelo uso indiscriminado da hidroquinona. E também pode acontecer aí a ocronose, né, que ela, deixa eu só ver onde que eu coloquei isso para vocês aqui, ó. A ocronose, né, ela é uma dermatose aí caracterizada por uma hiperpigmentação azulada, também coloquei para vocês aqui. Porque às vezes a gente fica, já até coloquei a formulação ali para vocês. Muitas vezes a gente fica confusa na hora de identificar se aquilo ali realmente é um efeito nocivo, né? Se é
uma intercorrência pelo uso indiscriminado da hidroquinona. Mas a ocronose, gente, ela já é uma mancha mais azulada e ela normalmente acontece aí em fototipos mais altos, tá? Normalmente, isso não quer dizer que ela não aconteça também em fototipos mais baixos, tá? Se tem muitos artigos aí, estudos, né, onde mostra a intercorrência tanto em fototipos mais claros quanto em fototipos mais altos aí também, tá? Então, essa ocronose, gente, ela pode ser causada aí por medicamentos, né, que tem um efeito sistêmico, né, como é o caso dos fenóis, resorcinol, benzeno, né, e aí nossa hidroquinona aí, que é um composto fenólico, como a gente viu no início do nosso café aqui. E aí, em muitos desses estudos, vocês vão encontrar que é até engraçado, né? Porque daí eles defendem 100% o uso da hidroquinona, até 4%, que não foram relatados aí reações adversas sistêmicas. Mas, quando a gente tem uma intercorrência, principalmente desse grau, a gente tem sim um efeito sistêmico ali. E é aqui que eu bato, sabe? Para que você vai colocar, né, em risco aí a saúde da sua paciente, havendo opções melhores e menos agressivas ao organismo? Ah, mas os outros princípios ativos podem demorar mais. Mas e quem disse para você que a hidroquinona não vai demorar mais? E outra, quando a gente está falando da hidroquinona aqui, nós estamos falando sobre um mecanismo de ação, né? Provavelmente você vai precisar alinhar outros princípios ativos aí para modular toda essa cascata. E como nós entendemos, a gente não precisa silenciar a cascata, a gente precisa modular a cascata da melanogênese junto com a cascata da inflamação. Então, até semana passada eu abri uma caixinha e colocaram sobre a hidroquinona e aí eu respondi, olha, a gente sabe que a hidroquinona ela ainda é dita como padrão ouro, né, para clareamento aí de melasma, mas hoje em dia, quem ainda prescreve ela, principalmente ela sozinha, né, sem nenhum outro composto aí, sem um nutricosmético, sem outros cosméticos na rotina, das duas uma. Ou tem preguiça de pensar em outras estratégias, ou não conhece a cosmetologia personalizada, né? Então, por mais que você... E aí tem muitas meninas que ainda trabalham com a hidroquinona, e tudo bem, né? O meu papel aqui é mostrar para vocês que os prós e os contras, como nós falamos anteriormente, e trazer estratégias para que vocês consigam cuidar desse organismo por completo, mesmo que você opte por um princípio ativo aí que tem grandes riscos aí de trazer efeitos nocivos e intercorrências aí para a pele das pacientes, certo? Buenas, então vamos a algumas estratégias aqui. Deixa eu só ver se eu não esqueci de falar nada para vocês. Buenas. Deixa eu tirar essa fotinho aqui. Vamos deixar ela, vai, que ela tá bonitinha aí. Então, buenas, né? Pra gente não fazer um terrorismo cosmético aqui com vocês, né? Eu trouxe os dois lados da moeda. Então, a gente falou um pouquinho aí sobre o que é a hidroquinona, a aplicabilidade, né? Sobre os principais efeitos nocivos que ela traz. Então, em alguns estudos, vocês vão encontrar aí que a dosagem da hidroquinona, o recomendado é de 1 a 5%, né? Utilizado de 3 a 6 meses, tá? Mas aqui a gente vai mudar um pouquinho isso, tá? Ah, Grazi, mas tu não usa a hidroquinona, né? Não recomenda, vai passar as estratégias? Sim, porque eu sei que tem muitas de vocês aí que optam por utilizar a hidroquinona e não fazem o que eu vou falar para vocês aqui, certo? Pra gente minimizar esses efeitos nocivos aí e adversos dentro do organismo, certo? Primeiro de tudo, se você não tem prática com a hidroquinona, não utiliza, simples assim. Eu sempre falo isso, né? Sobre quando a gente fala sobre ácidos, quando a gente fala sobre peelings, não tem prática, não tem conhecimento, não faz, não aplica, simples assim, tá? Segundo, né? Existem muitos outros princípios ativos, nós vamos comentar sobre eles aqui, tão eficazes quanto a hidroquinona, sem esses efeitos nocivos. E aí, aonde que você busca todo esse conhecimento? Através da cosmetologia personalizada. É esse nicho, né, que vai te trazer o conhecimento que você precisa para fazer não só a substituição da hidroquinona, mas de qualquer outro princípio ativo que você tenha a noção aí de que ele pode trazer algum risco ao organismo, né? E falando para vocês aqui sobre a questão aí do melasma, né? Aqui nós estamos focando na hidroquinona, né? Então, quais são os principais
os princípios ativos aí que substituem a hidroquinona. Mas quando a gente fala sobre melasma, inclusive a gente tem um episódio do Café das Sabidonas aqui falando sobre melasma. A gente explica que ele é um processo inflamatório e ali eu dou muitas sugestões para vocês de princípios ativos, de nutricosméticos e por aí a gente vai, né? E daí a gente entra numa outra visão de como modular esses processos inflamatórios e essa hiperpigmentação sem necessariamente utilizar despigmentantes, tá? E aí são outras abordagens, inclusive indico que vocês assistam aquele Café das Sabidonas, certo? Buenas, terceiro ponto, né? Se você optou por entrar com a hidroquinona de uso tópico, já entra obrigatoriamente, isso é obrigatório, tá, gente? Entrar com uma máscara calmante. Eu vou passar para vocês aqui logo mais a sugestão de princípios ativos e sugestões de formulações aí também, tá? Por que entrar com uma máscara calmante, anti-inflamatória, antioxidante? Aqui eu tô entregando um tesouro para vocês, juro. Independente se seja hidroquinona, se você entrou com algum tipo de despigmentante na pele da sua paciente para clareamento, você precisa obrigatoriamente modular esse processo inflamatório, incluindo uma máscara de ação calmante, anti-inflamatória e antioxidante com reposição de barreira. Aí a gente pode lançar mão aqui de alfa-bisabolol, aveia coloidal, portulaca, que é um corticoide-like, niacinamida, fisavir, rosa calme e por aí vai. Inclusive, eu tenho alguns, tem ali pelo meu Instagram também, alguns antes e depois que eu coloquei de resultados de melasma, onde a gente teve resultado apenas fazendo uma reposição de barreira e entrando com ativos anti-inflamatórios. Quando você indica despigmentantes, né, seja hidroquinona ou qualquer outro tipo de despigmentante aí, ácidos principalmente, para peles hiperpigmentadas, você vai perceber que depois de uma semana a sua paciente utilizando esses produtos, você vai aumentando a vasodilatação periférica dessa pele. Essa pele vai ficando com hiperemia, vai ficando mais avermelhada, vai ficando sensibilizada, vai causando uma leve ardência, porque você está causando um processo inflamatório em cima de outro processo inflamatório. Simples assim. Então você precisa aprender a modular isso. Ah, Grazi, mas eu adoro despigmentantes, adoro peelings. Eu também adoro, gente, adoro despigmentantes, adoro peelings, mas existe um momento certo para você incluir eles dentro da rotina skincare e existe também o período de uso certo para você indicar esses despigmentantes e esses clareadores aí pro skincare, tá? Então, se eu trabalho, eu, Grazi, tá? E é assim que eu ensino a nossa comunidade também. Se eu, Grazi, entro com algum tipo de despigmentante ou até mesmo algum tipo de peeling, ácidos aí, primeiro de tudo, né? Essa pele ela tem que estar preparada para receber esse despigmentante. Quanto mais desidratada, quanto mais sensibilizada essa pele estiver, mais riscos de intercorrências e hiperpigmentação pós-inflamatória, certo? Buenas. Então, se você optou pela, né, que é o nosso tema central aqui, hidroquinona, mas a gente já estendeu aí para outros tipos de ácidos, coloca uma máscara calmante. Como que ela vai utilizar essa máscara calmante, né? No intervalo desse uso de despigmentante. Então, vamos supor que você recomendou ela usar esse despigmentante aí de 2 a 3 vezes na semana. Nesses intervalos, ela vai utilizar essa máscara calmante anti-inflamatória aí, tá? Sempre à noite, vai dormir com o produto no rosto e vai remover aí pela manhã. Em seguida eu passo para vocês uma sugestão aqui de máscara, certo? Eu não lembro se eu coloquei alguma sugestão de máscara, deixa eu só ver aqui, calmante, eu acho que eu coloquei ela para fim clareador mesmo, foi para fins clareadores, tá? Mas depois eu posso mandar para vocês pelo nosso canal da Sabidonas. Então, se você ainda não está no nosso canal aqui do Instagram da Sabidonas, já entra lá, que daí eu mando a formulação dessa máscara calmante e anti-inflamatória para você intercalar com esse clareador, certo? Buenas. Quarto ponto, né? Então, primeiro a gente falou aí, ó, se você não sabe, não aplica, né? Segundo, se tem opções de princípios ativos aí mais eficazes e menos agressivos, a gente opta por eles. Terceiro ponto, né? Entrar com uma máscara calmante anti-inflamatória. Quarto ponto, entrar com nutricosméticos com ação antioxidante e também anti-inflamatória. Eu tô rindo, gente, porque o que mais tem são estudos aí, né? Então, isso até é um assunto
polêmico de nós de trazermos aqui, porque muitas pessoas vão dizer, mas tem artigos defendendo que não tem ação sistêmica. Sim, o que mais vocês vão encontrar é que é seguro, que não tem ação sistêmica e por aí a gente vai. Só que se a gente tem uma reação cutânea como hipopigmentação ou cronose, nós estamos sim tendo uma ação sistêmica. Então, se você optar pelo uso da hidroquinona, você precisa, obrigatoriamente, não só a hidroquinona, né, gente? Se você está tratando um melasma, uma acne, dermatite, por aí a gente sabe que tudo acontece de dentro para fora. Então, a gente precisa entrar com ação de nutricosméticos aí, tá? Nesse caso aqui, com uma ação antioxidante para estar modulando também aí essa produção de radicais livres e esse processo inflamatório, certo? Quinto ponto, né? Então, como eu falei para vocês ali no início do nosso podcast, tudo muito no mundo do podcast aqui agora, eu tô me achando, entendeu? Com essas luzes e com esses microfones aqui. Oh, Deus! Como eu falei para vocês no início do nosso café, o uso da hidroquinona ela é recomendada de 1 a 5%, tá? E ela precisa ter uma combinação de antioxidantes ali, também para não oxidar essa formulação, certo? A dosagem que muitos estudos aí correlacionam é de até 4%, tá? Utilizada, presta atenção aqui, pontualmente em cima da mancha. E o que a gente mais recebe são pacientes que usam a hidroquinona em todo o rosto. A hidroquinona não pode ser utilizada em áreas muito grandes, considerando que o nosso rosto, se você abrir toda essa pele aqui, vai dar uma circunferência grande, certo? Então, ela é pontualmente em cima da manchinha, até 4%, por, no máximo, 2 meses, é o que eu, Grazi, estou falando para vocês. Ai, Grazi, mas nos estudos recomendam que utilize até de 3 a 6 meses. Aqui nós estamos trabalhando dentro de uma janela segura e sem riscos, sem efeitos nocivos. Mais uma vez, eu não uso, não recomendo, tá certo? Mas eu estou ensinando vocês a trabalharem, para quem quiser trabalhar com a hidroquinona aí de uma forma segura, certo? Então, a dosagem ideal até 4%, combinada com outros princípios ativos antioxidantes, principalmente para proteger a formulação da oxidação, e utilizada topicamente ali, ó, pontualmente em cima da hiperpigmentação por até 2 meses, intercalando com uma máscara calmante anti-inflamatória e com reposição de barreira, certo? Entendido até aqui, gente? Dúvidas de vocês por aí? Buenas. Seguimos. Então, nós falamos aqui, né, o que é aplicabilidade aí, efeitos nocivos, né, e eu acho que quem é minha aluna e quem é minha seguidora há mais tempo, eu já tive muitas fases, né, gente, eu acho que isso vem com o amadurecimento aí da nossa profissão, eu acho que vem com o amadurecimento pessoal, profissional, enfim. Então, antigamente eu batia muito forte em cima de alguns produtos, alguns princípios ativos, né? Dado o momento que a gente entende que se você ensina a profissional a trabalhar de uma forma correta, a gente consegue minimizar muito esses efeitos nocivos dentro do organismo. Quando a gente fala sobre cosmetologia, eu estou no meu papel aqui, na minha obrigação de trazer as duas visões para vocês, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Que a gente consiga trabalhar na linha do meio ali, sem fazer esse terrorismo. Até porque, muitas vezes, você vai atender pacientes que estão fazendo uso desse composto indicado por outro profissional, né? E ela vai, por exemplo, até o seu espaço para fazer aquela simples, né? Colocamos entre aspas aqui, simples limpezinha de pele. E aí você precisa aprender a modular isso, até para que a sua limpeza de pele não sensibilize o tecido e etc. Indique para ela também outros produtos complementares, deixando claro e explicando para ela os efeitos nocivos aí da hidroquinona, trazendo para ela todos esses pontos, porque muitos profissionais não falam. Então, o que eu mais recebo é, paciente, eu não vou falar o nome da profissão aqui, mas eu acho que vocês devem imaginar, né? Então, o profissional X lá me indicou hidroquinona, estou aqui utilizando já há 1 mês. Olha, se você optar por seguir com esse tratamento, recomendo que seja até no máximo 2 meses, utilizado pontualmente em cima da hiperpigmentação,
Porque se ele for utilizado por mais tempo, né, ele pode causar isso, pode trazer fotos demonstrativas aí para mostrar isso para paciente. Então, vou te recomendar aqui também uma máscara calmante, anti-inflamatória, vai ajudar inclusive nesse processo de clareamento da sua pele. Então, tragam essa visão para paciente de vocês, expliquem, né? Eu costumo dizer que a explicação, ela não só convence, né? Ela vende, né? Então, porque hoje é muito comum as pacientes irem aí para consultas, né? Ficarem 10 minutos em consulta com o profissional e saírem de lá com a prescriçãozinha clássica, né? Igual aí para todo mundo. Então, quando ela para na sua frente e você tem um tempo de qualidade com essa paciente, explicando para ela, né, os prós e os contras aí do que ela está fazendo, sem dúvida nenhuma você já ganhou essa paciente, certo? Então, dediquem-se aí, explicarem e não tenham medo ou vergonha ou qualquer outra coisa. Porque se a paciente está sentada aí na sua frente, a paciente tem uma admiração por você, a paciente provavelmente foi uma indicação, ou viu o seu trabalho no Instagram, enfim, ela está confiando a pele dela a você. Então, é de sua obrigação, enquanto profissional da área da saúde estética aí, trazer a sua visão profissional para a sua paciente, certo? Buenas! Vamos falar então sobre os nossos princípios ativos aí. Deixa eu ver o que eu coloquei para vocês aqui. Inclusive aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver isso aqui, gente, se vocês colocarem lá a bulinha, né, a bulinha lá da hidroquinona, claro que ela não fala metade do que nós estamos conversando aqui, né? Então ela correlaciona que o produto é seguro quando utilizado de forma ali pontual, né? Em reações adversas aí eles quase não citam muita coisa, né? Mas eles falam que precisa ser acompanhado por um profissional. Então por isso que às vezes a gente pergunta, nossa, como é que a paciente não sabe que pode causar isso? Gente, a paciente não vai ler isso aqui, né? Ela não vai abrir lá a bula, são raras as pacientes que fazem isso, né? Ela não vai abrir isso aqui e ler tudo que está lá. Por isso que, novamente, você, enquanto profissional da área da saúde estética, precisa aí trazer esse conhecimento para ela, certo? Vamos, então, aqui aos nossos princípios ativos. Gente, hoje eu tô um pouquinho acelerada com vocês aqui, porque eu tenho apresentação na minha faculdade, né? Pra quem não sabe, estou fazendo a minha segunda graduação aí em farmácia, estamos no final do semestre, tá bom? Hoje eu tenho apresentação de trabalho aí, tá? Buenas, vamos falar um pouquinho sobre princípios ativos, né? No nosso episódio do Café das Sabidonas, onde a gente fala sobre melasma, trago muitas outras abordagens para vocês, muitos outros princípios ativos. Realmente trago ali sobre a modulação desse processo inflamatório, né? E indicação de cosméticos, nutricosméticos e por aí a gente vai. Então, eu até diria que aquele episódio, se eu não me engano, é o episódio 31 do Café das Sabidonas, tá? Eu deixo para vocês aqui que é um complemento desse nosso café de hoje, certo? Então, quando a gente fala sobre hidroquinona, os estudos, a grande maioria, a grande parte dos estudos aí sobre princípios ativos clareadores, eles partem desse comparativo da hidroquinona. Então, vamos supor, você vai abrir lá, vamos abrir aqui o resveratrol, né? Vamos pegar um outro, que é o alfarbutin, né? Você vai abrir o estudo do alfarbutin lá, ele vai estar o alfarbutin utilizado a tantos por cento é tão eficaz quanto a hidroquinona a tantos por cento. Então, a grande parte dos princípios ativos clareadores e despigmentantes, eles partem fazendo essa comparação, esse comparativo com a hidroquinona. Quantos por cento ele é eficaz, né? Comparado à hidroquinona aí também, certo? Claro que eu coloquei alguns outros, vocês, pra quem já tá há mais tempo aqui, nossa, só ácido, né? A grande maioria aí ácidos, né? Porque é o que eles comparam aí com a hidroquinona. Novamente falando, quando a gente faz um processo para modular essa hiperpigmentação, a gente procura usar menos despigmentantes e renovadores possíveis aí na pele, certo? Então, a gente tem aqui a nossa niacinamida, eu coloquei ela primeiro porque vocês sabem que eu sou fã desse princípio ativo. Na minha opinião, aí ela é um dos princípios ativos mais clássicos, mais versáteis, mais coringas que a gente tem no nosso mercado. Modula processo inflamatório, auxilia na reposição de barreira, modula citocinas aí pró-inflamatórias, diminui a reatividade, hipersensibilidade da pele, proteção luz azul. Assim, pra mim, não tem, tá?
O BioBlank, né, dentro do curso Fórmula Home Care, a gente tem um módulo chamado Princípios Ativos e lá dentro a gente tem uma abinha, né, princípios ativos que podem ser utilizados em gestantes e lactantes, porque a gente sabe que muitas gestantes aí nos procuram, né, para iniciar o processo de clareamento da pele enquanto ainda estão gestantes, né? Então, lá a gente tem muitos princípios ativos que a gente consegue trabalhar aí com gestantes e lactantes também, certo? O BioBlank, ele é um exemplo deles aí também. Inclusive, dentro do curso Fórmula Home Care, nós temos uma tabelinha, não vou lembrar em que módulo exatamente, né? Mas nós temos uma tabelinha dos princípios ativos e qual é o mecanismo, onde que eles estão agindo exatamente nessa nossa cascatinha aqui, ó. Porque isso também é um ponto importante de falar para paciente, né? Principalmente pacientes que nunca trataram o melasma. Então, eu até sugeri que vocês imprimissem essa figura, né? Para explicar para ela que o processo de clareamento da pele não é um processo tão simples. Porque pensem vocês, cada gene desse aqui que tá aí na tela para vocês, ó, com um quadradinho coloridinho, a gente tem um ou mais princípios ativos que agem sobre ele. Então, como que a gente vai clarear essa pele, né, em 1, 2 semanas, né? E aí vem aqueles peelings mirabolantes, aqueles protocolos malucos, que dá aquele clarão assim na pele, né, no primeiro mês. O que a gente causou ali, né? Clássico efeito Cinderela, porque não tem como a gente modular um processo inflamatório e modular essa cascata que tá aqui para vocês em 1 mês. Isso leva, sim, um tempo, né? E isso é importante vocês explicarem para a paciente, que a gente vai iniciar o tratamento dela hoje, né? E conforme a pele dela for respondendo, a gente vai evoluindo no tratamento, mas não tem como a gente precisar exatamente que vai ser em 1, 2 ou 3 meses, porque isso depende da saúde do organismo dela, da resposta anti-inflamatória, da resposta de cicatrização, da resposta de regeneração, e por aí a gente vai. Tá? Então é importante vocês trazerem essa visão para paciente de vocês. Outro erro que eu observo muito quando os profissionais querem trocar a hidroquinona por outros princípios ativos aí, é querer atuar com todos os princípios ativos em uma única formulação, né? Fazendo aí uso de 6 não, às vezes até 6 até vai, né? Mas de 9 a 10 princípios ativos na mesma formulação. Gente, esse é um erro grotesco, porque você está dificultando a sinergia desses princípios ativos dentro da formulação e principalmente a permeabilidade deles na pele, né? Então, o mais correto aqui e sensato, né, é você dividir entre 2 ou até mesmo 3 formulações aí, né? Então, fazendo um sabonete, fazendo um sérum diurno, um creme noturno e daqui a pouco uma máscara de manutenção. Obviamente, tudo correlacionando com o poder aquisitivo dessa paciente. Se ela vai poder investir aí num skincare, né, mais completo, ou se a gente vai iniciar pelo basicão que funciona, tá? Então, vamos voltar aos nossos princípios ativos aqui, porque senão eu vou falando, gente, e a gente vai longe, tá? Então, aqui, Belly, printem, né? Tem muito mais do que isso, né? Ontem eu tava buscando alguns, assim, eu falei assim, eu vou colocar os principais que são correlacionados aí com o uso da hidroquinona. Então, a gente tem Neurolite, né? TGP2 peptídeo, a gente tem resveratrol, ácido ascórbico, né? Aí a gente tem, que é a nossa vitamina C, a gente tem as derivadas de vitamina C também, o Lumiskin, que eu amo, né? Não coloquei ele pra vocês aqui, mas ele tem uma ação incrível aí na pele, principalmente para aquelas peles mais desvitalizadas. E o detalhe, quando a gente fala novamente, né, de ácido ascórbico, a gente tá falando de vitamina C, inclusive já tem vídeos aí no meu feed para vocês. Nós não podemos utilizar todos os dias na pele, né, um ácido ascórbico, por exemplo, principalmente cuidando o pH dessa vitamina C. Então, se é uma vitamina C com o ácido ascórbico, né, com pH aí 3,5, 4, ela não pode ser utilizada diariamente, ela não pode ser utilizada pela manhã, porque ela já está tendo uma ação de peeling. Então, nós precisamos diminuir isso no skincare da paciente, certo? Fitinhas de pH, né, gente? Clássico. Inclusive, já temos falando sobre isso no café das Sabidonas aí para vocês também. Para vocês identificarem se aquele produto pode ser usado durante o dia ou se ele pode ser utilizado durante a noite e a quantidade, né, que essa paciente vai utilizar esse produto.
Ácido elástico, né? Alfarbutin, ácido tranexâmico. Eu amo ácido tranexâmico, gente. Eu acho que tem muita gente que tem preconceito com o coitadinho, né? Ou que não sabe trabalhar com ele aí, sabe? Mas o ácido tranexâmico, gente, ele tem um papel muito importante aí, principalmente em hiperpigmentações, né? Que é remover o lixo celular, sabe? Aquela hiperpigmentação velha que já tá lá há 500 anos naquela pele daquela paciente. Se você souber trabalhar com ácido tranexâmico, né? Principalmente com outros princípios ativos aí que vão ajudar, né, nessa remoção dessa camada mais superficial aí, você vai ter resultados incríveis e também em menos tempo aí, tá? Eu adoro o ácido tranexâmico, né? E também os alfa-hidroxiácidos, né? Ácido lático, amo, adoro o ácido lático aqui. Ácido glicólico, gosto peronomútil, né? Eu uso muito pouco, principalmente no skincare aí das pacientes. Ácido málico e ácido mandélico aí também. Eu coloquei uma sugestão para vocês aqui de princípios ativos, oh Deus, formulações, né? Então, sérum diurno, vocês vão perceber aqui, né, pela prática da formulação, que eu trabalho com produtos menos agressíveis possíveis. Uma vez que a gente entende que o processo de hiperpigmentação é uma inflamação, e não só o de hiperpigmentação, né? Eu já trouxe isso para vocês em aulas, palestras e etc. Toda e qualquer disfunção dermatológica é um processo inflamatório, ponto. Como que você vai gerar uma inflamação, porque é isso, né, os peelings, né? O que que os peelings fazem? Um processo inflamatório. Como que você vai gerar um processo inflamatório em cima de outro processo inflamatório? Se a gente pensar assim, é fácil dizer que não faz sentido, né? Então, a gente vai escolher princípios ativos aí que tragam essa modulação. E aí, olhando para essa formulação, né, que ela é específica aí pra gente modular um processo de hiperpigmentação, vocês vão pensar assim, nossa, mas Dragons, né, Rosa Calme, em cima de uma pele com hiperpigmentação, o que que exatamente eles vão estar fazendo ali? Muitas coisas, né? Inclusive tirem print e depois pesquisem os ativos de forma individual, porque a gente não vai ter tempo de passar nesse café aqui cada um deles. Inclusive, deixa eu ver que horas são, 8 e 8, tá? Vou dar uma acelerada que eu preciso sair. Então, o que que eles vão estar fazendo aqui? Eu gosto muito do Ponk Block, né? Pra gente bloquear a ação inicial aí dessa radiação, né? Então, a gente já inicia modulando e bloqueando essa ação inicial. Nanoácido hialurônico para a gente nutrir e hidratar todas as camadas da pele, não somente a camada superficial. O ácido hialurônico ele tem pesos moleculares diferentes. Se a gente trabalhar só com o ácido hialurônico, a gente está falando de um peso molecular maior e a gente vai nutrir e hidratar só a primeira camada da pele. Quando a gente trabalha com outros tipos de ácido hialurônico, e aqui eu coloquei o nano, né? Mas tem outros tipos aí também, a gente vai nutrir e hidratar as outras camadinhas aí da pele. O Dragon, gente, eu sou fã desse princípio ativo, tá? Porque ele traz uma modulação desse processo inflamatório, uma regeneração incrível pro tecido. Então, se você pegar aí aquelas peles muito inflamadas, inclusive essa paciente que eu tinha compartilhado com vocês, ela era uma paciente que ela veio, né, de 14 sessões de laser, veio de uso de hidroquinona. Eu não postei o depois dela pra vocês aqui, que pecado, gente. Depois vocês olhem lá no meu Instagram que tem uma fotinho do depois dela ali pra vocês, tá? Principalmente essas peles que foram muito agredidas por procedimentos estéticos. Trabalha com o Dragons. Trabalha com o Dragons que você vai ver esse processo regenerativo acontecer de uma forma incrível, tá? Cerazomosídeos, né? Então ele tem um papel importante aí na hidratação, reposição de barreira, anti-inflamatório. E o Rosa Calme, eu gosto muito de trabalhar com ele, gente, em peles com hiperpigmentação. Nossa, que loucura, né? Um princípio ativo que é lá pra dermatite, né? Pra rosácea, a Grazi trazendo aqui pra hiperpigmentação. Por quê? Porque ele diminui muito essa reatividade da pele, essa vasodilatação periférica, essa sensibilidade, né? Ele diminui essa reatividade da pele. Então, eu gosto muito, porque as pacientes que estão em tratamento de melasma, gente, de hiperpigmentações aí, abusam demais de ácidos e despigmentantes. É uma pele muito judiada, que tá faltando tudo isso que eu coloquei pra vocês. Faltando acalmar, faltando regenerar, faltando hidratação, faltando reposição de barreira, sabe? Então, é por aqui que a gente vai, certo? Serãozinho diurno, a gente coloca numa basezinha leve aí, Biocero, né? Frasquinho conta-gotas ou também a base que você preferir, certo? Vamos aqui agora pro nosso... Gente do céu, tô atrasada. Vamos lá.
Creme noturno, olha aqui o nosso ácido tranexâmico bonitinho, ó. Isso aqui pra peles, gente, pra quem tem já um melasma há tempos aí, tá? Já mais espalhado pela face. Se for um melasma pequenininho, você não precisa trabalhar com ácido tranexâmico todos os dias, né? Você vai trabalhar com ele pontualmente aí, pontualmente, não no rosto todo. Quando a gente já tem aquele melasma, aquelas manchas, né, hiperpigmentadas, que já tá no rosto todo, já tá ali há muito tempo, a gente entra com uma formulação assim, mas sempre equilibrando essa formulação que tem um ácido ali presente com outros princípios ativos para modular esse processo inflamatório. Um outro ponto aqui é que as pessoas optam pelo ácido tranexâmico e colocam o alfarbutin e colocam um monte de despigmentantes na mesma formulação. A gente precisa equilibrar. E também a gente precisa lembrar que uma vez que a gente tem já um melasma ali instalado, né, e a gente entra de novo nas disfunções, nós já temos um dano dérmico, nós já temos uma modificação nas estruturas da nossa pele. Todas as camadas foram atingidas, todas as camadas estão disfuncionais. Então, a gente precisa entrar com princípios ativos que tragam essa modulação, né? De dentro para fora, das camadas mais adjacentes para as camadas mais superficiais aí, certo? Bio White, amo trabalhar com ele aqui, né? Já tô imaginando o valor disso. Gente, não dá muito não, tá? Não, Cris, o Fisavi e o Rosa Calma têm mecanismos iguais? Não, eles têm mecanismos parecidos, tá? Eu gosto muito de trabalhar com os dois, inclusive na mesma formulação, dependendo aí, obviamente, do caso, né? Mas são mecanismos aí parecidos, não são iguais, tá? O valor disso, gente, eu não tenho pra vocês especificamente aqui, tá? Mas vocês podem pesquisar, inclusive deixo a indicação pra vocês aqui da Natuderma. Quem é aluna do curso Fórmula Home Care tem desconto, né, com os nossos parceiros. Quem é cliente final ou que não faz parte aí do curso Fórmula Home Care, vocês podem estar utilizando o meu cupom que é GraziInsta 20, GraziInsta 20, tá bom? Só entrar lá no contato da Natuderma e passar ali para eles, certo? Então, foi pensando nisso, nesse mecanismo, né, de estruturar todas essas camadas da pele aqui, eu optei ali pelo Realagen, né? E a Aquaporine pra gente reter mais, né, essa hidratação, né? Eu costumo dizer que quanto mais hidratada está a nossa pele, mais a gente consegue uma ação clareadora ou despigmentante de uma forma eficaz. Uma pele desidratada, reativa, inflamada, né? Aquelas peles que já estão descamando, tá faltando o primordial, o essencial para aquela pele. Ela não vai aceitar um despigmentante, ela vai se tornar mais reativa, mais inflamada, certo? Grazi, você acha legal já entregar à paciente o produto formulado para ter certeza que ela vai estar fazendo o tratamento? Oi, Joana, bom dia. Não, aqui eu entrego a prescrição mesmo para a paciente com a data da prescrição, tá? Para que, claro, que quando termine aquela primeira prescrição, ela retorne, né? Para estarmos avaliando aí e fazermos aí as outras prescrições, certo? Gente, preciso passar agora para máscara aqui, tá bom? Sei que eu estou correndo, gente, mas semana que vem já termina tudo isso e a gente vai ter um tempo mais de qualidade aqui, tá? Mas vamos lá, gente. A nossa máscara de manutenção, novamente, né? Para quem tem hiperpigmentações aí mais acentuadas e também mais antigas, né? Se são hiperpigmentações em áreas pequenininhas, não tem por que você entrar com essas formulações, essas últimas duas formulações que eu passei ali para você, o creme diurno e essa daqui, tá? Porque daí são áreas menores, né? A gente trabalha pontualmente em cima dessas áreas e não no rosto todo. Buenas! Máscara de manutenção. A gente precisa aqui, gente, para essas peles com excesso de hiperpigmentação, se vocês observarem, ela tem uma pele mais espessa, uma pele mais grossa, né? A gente precisa normalizar esse processo de renovação. Muitas pessoas não gostam de trabalhar com o Verochic e eu afirmo novamente porque não sabem, porque o Verochic, gente, ele é um ativo 100% seguro. Eu adoro trabalhar com o Verochic, ele traz uma renovação da pele de uma forma muito sutil, sem causar processo descamativo, sem acelerar processos inflamatórios. Ele traz uma renovação muito suave para a pele ali, se você souber trabalhar com ele, tá? Cris, sim, esse café das Sabidonas vai estar dentro da nossa plataforma lá no módulo dos cafés, tá bom? E depois fica salva também no Spotify e no nosso YouTube lá. Ó o nosso ácido tranexâmico aqui de novo, tá?
A gente está trabalhando aqui com o Bellids e também com fatores de crescimento específico para estarem atuando aí em camadas, né, em processos específicos ali desse processo de renovação. Os fatores de crescimento, inclusive a gente pode trazer um café só para falarmos aí sobre fatores de crescimento que eu sei que vocês gostam, né? Mas existem vários, né? Vários tipos aí e eles podem ser incluídos de acordo com cada momento desse processo de renovação. Então essa é uma primeira máscara, a paciente ela vai retornar daqui uns 35, 40 dias mais ou menos e nós vamos estar fazendo uma outra formulação, né? Atuando em outros mecanismos específicos, escolhendo outros fatores de crescimento aí também, certo? Então aqui nós temos, né? O nosso sérum diurno, trazendo totalmente uma reposição de barreira, ativos anti-inflamatórios, né? Modulando todo esse processo inflamatório. Nós temos um creme diurno já com uma ação mais despigmentante, mais clareadora. E nós temos uma máscara de manutenção aí também com uma ação mais clareadora. Lembrando que nós estamos falando aqui, né, especificamente de coisas que podem substituir a hidroquinona para manchas já crônicas, né, antigas e tudo mais. Assistam o nosso episódio 31 do Café das Sabidonas, onde a gente fala sobre melasma, para vocês entenderem o complemento dessa aula aqui, certo? E para quem quer optar aí por produtos da indústria, né, sem ação despigmentante, né, sem qualquer tipo de efeito nocivo para a pele, um produto mais limpo, um produto que realmente vai trazer uma modulação não só do processo inflamatório, mas também da hiperpigmentação, sem causar nenhum tipo de dano nem para a pele nem para o organismo, indico para vocês aqui a linha Lumière da La Carte, certo? Tanto o sabonete quanto a loção, quanto a máscara de manutenção, é uma linha super completa, versátil aí também, que vai trazer bons resultados para as pacientes, mas precisamos ressaltar que a sua paciente não pode estar fazendo ou utilizando aí ácidos no skincare para utilizar essa linha Lumière, certo? Aí são práticas completamente diferentes, vocês devem ter observado isso, né? Tem profissionais que optam aí por produtos já à base de ácidos, pigmentantes e etc. E tem outros profissionais que vão para uma linha mais saudável, uma linha mais natural, menos agressiva e por aí a gente vai. Então eu sempre procuro trazer para vocês aqui apresentar para vocês todos os universos que existem aí, vocês vão optar por aquilo que faz mais sentido para vocês e para o negócio de vocês, certo? Corri, acelerei, entendeu? Porque eu preciso muito sair, eu não posso chegar atrasada na minha apresentação. Semana que vem já não tenho mais aula, graças a Deus, tá bom? E a gente vai conversar um pouquinho mais com calma. Na quarta-feira já vou divulgar aí para vocês o nosso próximo episódio do Café das Sabidonas. Deixa eu tirar aqui agora. Dessa temporada que tá simplesmente incrível e imperdível. Espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que eu tenha contribuído aí com vocês. Dúvidas, vocês podem tanto me mandar ali pelo direct. Hoje a gente vai ter caixinha para falarmos aí sobre princípios ativos também. Entrem no nosso canal das Sabidonas, que eu vou colocar para vocês até o final da manhã a máscara, né, de ação calmante e anti-inflamatória, porque aqui a gente entrou só com a máscara clareadora, certo? No mais é isso. Eu amo estar aqui com vocês e eu estou muito feliz, né, com essa nova temporada, porque eu acho que vem muitos assuntos incríveis aí que vai agregar muito nas nossas manhãs de segunda-feira. Que vocês tenham uma segunda-feira abençoada, iluminada, que os bons anjos aí, os mestres coloquem a mão sobre vocês, sobre o negócio de vocês, sobre a família de vocês, sobre as decisões de vocês, tá bom? Que seja uma semana de muita luz. É isso, vambora e me desejem boa sorte, tá bom? Eu vou levar vocês junto lá pra minha faculdade. Beijo, beijo, amo vocês. Até mais.